Eu não sou modelo, nunca fui, mas já ouvi mais de uma vez que eu deveria tentar. Seu rosto é expressivo, você tem uma luz diferente, essas coisas. E numa fase em que eu estava desempregada, recém-formada e meio perdida, essas frases ganham um peso que talvez não teriam em outro momento. Então, quando eu conheci o Daniel por um aplicativo e ele disse que era fotógrafo, eu achei que talvez fosse uma coincidência boa. Ele não começou sugerindo nada. Conversamos vários dias. Era leve, divertido. Falávamos sobre design, sobre luz, sobre referência estética. Ele falava com uma linguagem técnica, madura. E eu, confesso, achei elegante. Quando ele mencionou o estúdio e disse que adoraria me ajudar a montar um portfólio autoral, com fotos mais conceituais, de graça, só pelo exercício, eu me senti lisonjeada. O estúdio existia, um sobradinho comercial, numa travessa discreta entre um ateliê de costura e uma clínica de estética. Tinha um cheiro estranho de pano úmido e fundo de tinta, mas parecia limpo, funcional. Era pequeno, com luz natural e 2 ring lights. Ele tinha câmera boa, tripé profissional, até aquele papel branco no fundo, sabe? E tinha aquela voz calma, um jeito contido, quase tímido. Nunca encostava, nunca exagerava. Ele fechou a porta com tranca interna e disse que era para não sermos interrompidos. E eu concordei. As primeiras fotos foram comuns, de ombros para cima. Ele me mostrava na câmera. Olha como sua luz bate bem nesse lado. Esse seu olhar funciona com fundo cinza. Eu fui entrando num clima quase de aprovação. Eu queria aquelas fotos. Queria aquele elogio validado por um clique. Eu queria me ver daquele jeito. Até ele começar a sugerir detalhes. Desabotou o primeiro botão da blusa? Vira um pouco o quadril? Tenta um ar mais sério, mas ainda doce. As frases eram ditas como quem ajusta uma peça de vitrine. Não havia nenhuma agressividade, nenhuma pressa. Só um tom, profissional demais, polido demais. Até que quando ele foi mudar uma música no celular que estava conectado na caixa de som, eu percebi que tinha outro aparelho, escondido atrás da caixa, virado para mim, gravando, sem aviso, sem luz piscando, sem autorização. Foi como se todo o ar do lugar ficasse preso nas minhas costelas. Eu fingi que precisava ir ao banheiro com a voz mais firme que consegui. O banheiro era pequeno, mas tinha tranca. E ali dentro, eu tremi. Tremi como se meu corpo estivesse tentando me avisar que eu devia correr, mesmo sem prova, mesmo sem grito, mesmo sem dedo em mim. Eu mandei uma mensagem para uma amiga. Só escrevi: me liga e diz que tem emergência, rápido. E quando ela ligou, eu fiz uma cara de pavor calculado e disse em voz alta: meu Deus, tá, já tô indo. Ele nem protestou, só disse: fica tranquila, se quiser apagar depois, a gente apaga. E sorriu. Mas não era sorriso, era controle. Eu saí dali com o corpo inteiro, mas com uma sensação de que alguma coisa tinha sido levada de mim e não dava para pegar de volta. 2 dias depois, recebo uma mensagem anônima num perfil novo do Instagram. Tinha só um link. Era um vídeo. Tinha música ambiente, cortes suaves, efeitos de câmera lenta e closes nos meus olhos. Minhas expressões editadas como se fossem desejo. O desconforto transformado em sensualidade. Nenhuma nudez, nenhum toque, mas o suficiente para invadir. Tentei denunciar. O perfil sumiu. O vídeo, ninguém sabe se foi postado. Ninguém sabe onde pode estar agora. Mas eu sei. Eu sei que o verdadeiro terror foi entender que ele nunca precisou me forçar. Ele só usou palavras certas, pausas exatas, elogios bem colocados. A parte mais suja de tudo isso é que ninguém acredita em manipulação feita com um tom de voz neutro. E é por isso que eu tô contando. Porque tem coisa que machuca mais que toque. Tem coisa que fere antes mesmo de alguém encostar. E tem homem que nunca grita, mas sabe exatamente o volume certo para destruir você em silêncio. Sabe o que mais me revolta? É que eu quase pedi desculpa.
Eu quase disse, desculpa se você se sentiu invadido com a minha reação. Porque ele construiu tudo de um jeito tão bem pensado, tão cuidadosamente ambíguo, que parecia que a errada era eu. Ele não me tocou, ele não me xingou, ele não me ameaçou. Então quem sou eu para dizer que fui abusada? Mas eu fui, do começo ao fim. Foi quando entendi que tem uma forma de violência que não deixa roxo, nem corte, nem arranhão, mas deixa você se olhando no espelho com raiva de ter sorrido, de ter confiado, de ter achado bonito alguém te chamar de autêntica. Depois que o vídeo chegou, eu entrei em estado de alerta. Deletei redes, avisei amigas, revisei todas as mensagens que troquei com ele. E foi aí que percebi. Desde o início, ele tinha feito perguntas sobre minha autoestima, meus traumas com o corpo, sobre fotos antigas que me faziam sentir vergonha. Ele não queria só registrar um rosto, ele queria registrar um ponto fraco. Tudo foi montado para que parecesse ideia minha. Você se sente bem assim? Se quiser tentar outra pose, fica à vontade. Era sempre essa liberdade falsa. Eu percebi tarde demais que não era liberdade, era isca, e eu caí. Dias depois recebi outra mensagem. Era uma frase curta, sem remetente visível. Fica tranquila, você ficou linda e ninguém vai acreditar se você disser que não gostou. Eu vomitei, literalmente. Não tinha mais vídeo, nem link, só a confirmação de que ele sabia. Sabia o que fez. E sabia que era exatamente isso que me paralisava. A falta de prova concreta, o tom gentil dele, o estúdio de verdade, o contrato que nunca existiu. Fui à delegacia. Ouviram, anotaram, recomendaram registrar boletim online, mas sem nudez, sem coação direta, sem rastros. O que dá para fazer? A resposta mais honesta veio da boca de uma escrivã cansada, com olheiras e compaixão na voz. Se serve de consolo, ele deve fazer isso com mais gente. Um dia alguém prova, mas não servia de consolo, porque naquele dia eu era alguém. E mesmo assim, eu não consegui provar nada. Demorei meses para voltar a tirar foto minha. E até hoje, quando me arrumo demais, parece que ouço uma voz: abre mais esse botão, assim, natural. Pior do que ser tocada é ser lida como se fosse um projeto. Um rosto para manipular, uma postura para moldar, um desconforto para tornar estético. Ele nunca gritou, nunca levantou a voz, mas saiu com tudo o que quis, porque sabia exatamente o que dizer para alguém que ainda queria ser vista como especial. Hoje, se alguém me diz que tem uma ideia legal de ensaio, eu sinto o corpo inteiro enrijecer. E não é trauma bobo, não é exagero, é instinto. Porque quando você entende que alguém pode roubar sua imagem, transformar sua expressão em mercadoria e sumir, você entende que a violência mais cruel é a que não precisa levantar um dedo. E se você está ouvindo isso agora, achando que com você seria diferente, que você saberia perceber, que não cairia, então talvez você esteja exatamente no tipo de perfil que ele escolheria. Porque não é a vítima que parece frágil, é a que acredita que nunca seria. Eu nunca tive coragem de contar isso nem para minha melhor amiga. Na verdade, eu finjo que esse jantar nunca aconteceu. Mas às vezes eu sonho com a voz dele dizendo que algumas histórias são mal contadas. E acordo com o coração disparado, como se ainda estivesse naquela mesa, sentada de frente para ele. A gente se conheceu no Tinder. Foto de camisa social, barba bem feita, aquele tipo que sabe escrever bem até nas mensagens mais curtas. O perfil dele dizia que era professor aposentado e apaixonado por vinhos. Eu quase deslizei para a esquerda, mas a descrição me chamou a atenção. Articulado, simpático, me tratava com um cuidado que eu não via fazia tempo. Falava de livros, de cinema antigo, de história do Brasil. Era difícil não gostar dele. O nome dele era Carlos. A gente conversou por 3 dias e ele propôs um jantar.
lugar discreto, num restaurante pequeno, daqueles que nem aparecem nos aplicativos. Ele disse que ia me buscar. Eu neguei, claro. Combinei de ir direto. Mas o que me incomodou mesmo foi o jeito como ele ficou calado por uns segundos depois da recusa, como se estivesse analisando minha resposta, medindo meus limites. Na hora marcada, ele já estava lá, numa mesa de canto. Sorriu de um jeito gentil, quase tímido, e se levantou para puxar a cadeira. Era mais velho do que parecia nas fotos, mas não era isso que me incomodava. O que me travou foi o olhar. Ele me olhou como se me conhecesse, não do aplicativo, mas de antes, muito antes. A conversa começou leve. Ele comentou que eu parecia ser do tipo que prestava atenção nos detalhes. Disse isso me olhando enquanto eu mexia o guardanapo, como se cada gesto meu tivesse algum significado escondido. Aos poucos, ele foi soltando comentários que me deixaram em alerta. Disse que achava curioso eu ter escolhido letras na faculdade e comentou sobre um professor específico que só quem cursou na mesma época que eu conheceria. Eu travei. Não tinha isso no Tinder nem em rede social nenhuma. E ele continuava natural, como se aquilo fosse só coincidência. Disse que tinha morado perto da rua onde eu cresci e citou o nome de uma padaria que nem existe mais. Eu sorri meio sem graça, tentando manter o clima leve, mas dentro de mim algo gritava para ir embora. Foi quando ele mencionou a Letícia. Letícia era minha amiga de infância, daquelas amigas de brincar de boneca no quintal e dividir biscoito recheado na escola. A gente se afastou depois da adolescência, quando ela foi morar com a mãe num bairro afastado. Lembro vagamente que ela passou por momentos difíceis e ouvi uns boatos de que o padrasto dela era violento. Mas isso nunca foi dito em voz alta. Era o tipo de coisa que pairava nos corredores da escola, sem confirmação. Ele disse assim, do nada: Letícia tinha uma risada muito escandalosa, né? Mas a mãe dela também exagerava. Eu parei de mastigar. A voz dele ainda era calma, educada, mas o conteúdo era como se tivesse mergulhado a mão dentro da minha infância e puxado uma memória que eu nem lembrava que existia. Ele me olhou por cima da taça de vinho e completou: a mãe dela me odiava, mas a Letícia era grata. Naquele momento, eu entendi que aquilo não era um encontro, era outra coisa, uma encenação. Ele sabia quem eu era desde o começo, me reconheceu por algum motivo, me procurou e escolheu cada palavra, cada gesto, cada silêncio, desde a primeira mensagem. Eu comecei a tremer por dentro, tentando raciocinar, tentando achar uma desculpa para sair dali. Mas ele não me deixava fugir com o olhar. Falava baixo, devagar, como se estivesse guiando a conversa para o que realmente importava. Você lembra do dia em que a mãe dela foi na escola chorando, dizendo que eu era um monstro? Aquilo me destruiu. Eu não podia mais entrar na casa. Eu criei aquela menina. Dei comida, dei estudo e fui jogado fora como se fosse lixo. Eu não sabia o que responder. E ele não queria resposta. Ele queria que eu ouvisse. Ela mentiu. Foi treinada para mentir. Essas meninas aprendem desde cedo a virar o jogo. Depois querem posar de vítimas. O jantar virou uma cena congelada. Eu ali, imóvel, com os talheres ainda na mão. E ele falando como se estivesse confessando sem culpa. Não confessando um crime, confessando mágoa. Como se eu representasse a parte da vida dele que ele queria de volta. Quando o prato foi recolhido, ele esticou a mão e segurou meu pulso. Não com força, mas com convicção. Como se aquilo fosse um gesto íntimo, autorizado, natural. E disse assim, bem baixinho, como quem dá um aviso: você é muito parecida com ela, mas mais educada. Talvez por isso eu tenha gostado tanto de você. Foi nessa hora que eu percebi que ele não estava ali para me conquistar. Ele estava ali para me relembrar quem ele foi. E talvez, embora ele nunca dissesse com todas as letras, para me usar como ponte de volta à Letícia. Ou pior, como reparação. Eu consegui soltar meu braço com calma
e fingi que precisava ir ao banheiro. Entrei, travei a porta e fiquei uns 2 minutos olhando meu próprio rosto no espelho. Tentei decidir entre fugir ou encarar até o fim. Mas antes que eu decidisse, o celular vibrou. Era uma mensagem dele. Só uma frase. Já vi que você é mais esperta. Só cuidado com o que você ouve por aí. Algumas histórias são mal contadas. Eu apaguei aquela mensagem sem pensar. Lavei o rosto, respirei fundo e saí do banheiro como se nada tivesse acontecido. Ele já estava em pé pegando a carteira, como se o jantar tivesse sido só mais um encontro comum. Sorriu de novo. Aquele sorriso frio, vazio, que agora eu via com outros olhos. Na saída, ele insistiu em me acompanhar até o carro. O restaurante já estava quase fechando. A rua era silenciosa e só tinha mais um casal saindo por outra porta. Eu agradeci, disse que podia ir sozinha, mas ele já caminhava ao meu lado, falando baixo, como se ainda estivesse conduzindo alguma história que só ele conhecia inteira. Foi nessa hora que ele comentou o nome do meu ex-namorado. Um relacionamento que eu quase não expus em lugar nenhum. Disse algo como: aquele rapaz da clínica de fisioterapia parecia meio apático, não? Você merece alguém mais presente. O estômago virou. Aquilo não era mais só sobre a Letícia. Era sobre mim também. Sobre o quanto ele já vinha me observando. Sobre o quanto ele sabia. O quanto ele investigou. E o pior, sobre o motivo. No fundo, eu já entendia. Ele me escolheu porque eu era próxima da menina que ele perdeu o controle. Porque minha presença fazia ele se sentir novamente no centro da história. Aquela história que, segundo ele, foi contada do jeito errado. Quando chegamos perto do meu carro, ele se aproximou devagar, encostando os dedos na maçaneta da porta. Não abriu, só encostou e me olhou e disse: você sabia que até hoje ninguém me pediu desculpa? Que ninguém nunca me ouviu? Ele não gritava, não era agressivo, mas o que mais me apavorava era justamente essa calma toda. Como se ele já tivesse feito isso outras vezes. Como se tivesse ensaiado. Como se soubesse que a ameaça mais eficiente é a que vem disfarçada de conversa. Ele esticou a mão e tocou meu cabelo. Um toque leve, quase paternal, mas que me fez congelar inteira. E falou: mas com você foi diferente. Eu te vi e te ouvi, e por um instante achei que podia confiar, que você não ia repetir o erro da Letícia. Foi aí que ele me olhou nos olhos, de um jeito fixo, como quem marca território, e finalizou: mas vocês são todas iguais, treinadas para mentir, para virar as costas. Soltei uma risada nervosa, puxei a chave do bolso e entrei no carro, o mais rápido que consegui. Tranquei a porta, liguei o motor com a mão tremendo. Ele ficou parado ali, no meio da rua, com as mãos no bolso e um meio sorriso no rosto. Como se tivesse vencido, como se aquilo tudo tivesse valido a pena para ele. No caminho para casa, eu chorava sem entender direito por quê. Não era medo físico, era outra coisa. Era a sensação de ter sido usada num jogo antigo, um tabuleiro que eu nem sabia que existia, mas no qual eu fui colocada como peça. Cheguei em casa e deletei o aplicativo na hora. Troquei a fechadura da porta 2 dias depois. Passei semanas olhando por cima do ombro. E mesmo depois de meses, ainda hoje, às vezes, eu recebo uma notificação no celular de um número desconhecido e meu coração dispara como naquela noite. Eu pensei em avisar a Letícia, contar que ele ainda está por aí, que ele não esqueceu, que talvez esteja procurando outras pessoas ligadas ao passado, mas eu nunca consegui, porque se ele já me achou, quem garante que ela também não foi procurada? Ou pior, que ele já não apareceu para ela. A verdade é que eu não sei até hoje se ele me escolheu por causa da Letícia ou se eu só fui o primeiro passo de um plano maior. Mas o que me assombra de verdade é a sensação de que eu quase fiz parte disso. Quase fui cúmplice. Quase deixei alguém como ele se aproximar sem perceber quem ele era. E o mais cruel de tudo é que ele nunca precisou levantar a voz.
nem encostar com força. Só usou o tipo de medo que entra devagar e nunca mais sai. Esse relato foi enviado ao Diário de Terror por uma ouvinte que preferiu não se identificar. Desde aquele jantar, ela nunca mais conseguiu sair com alguém desconhecido e carrega uma tristeza difícil de explicar. Se você puder, deixa uma palavra de apoio para ela aqui nos comentários. Tenho certeza que vai fazer diferença. Se você acha que já escutou de tudo na vida, eu te desafio a escutar minha história até o fim e não sentir medo por quem você ama, porque às vezes quem está em perigo não é você, é quem nem sabe o que está acontecendo. Meu nome é Renan, eu sou de um bairro bem simples no interior de Minas. Estudo Direito numa faculdade particular da região e moro só com a minha mãe, numa rua sem saída. Uma daquelas ruas onde todo mundo conhece todo mundo e nada nunca parece fora do lugar, até parecer. A história começa numa madrugada qualquer. Eu não conseguia dormir. Entrei num aplicativo de namoro que eu já nem usava mais e comecei a mexer por tédio. Foi quando apareceu um perfil novo, de uma mulher chamada Camila. Ela parecia real, sabe? Nem muito montada, nem aquelas fotos que já denunciam um golpe de cara. Rosto normal, sorriso meio tímido, algumas legendas até com erro de digitação. Justamente o que faz a gente baixar a guarda. Conversa vai, conversa vem. Ela era curiosa. Queria saber onde eu estudava, se eu morava sozinho, como era meu dia. Mas nada que fugisse demais do comum, pelo menos ali no início. Até que, no terceiro dia de papo, ela escreveu uma frase que travou meu estômago. Sua mãe deve ser muito orgulhosa de você, né, a dona Sônia? Eu lembro da sensação exata, um arrepio seco, como se tivesse alguma coisa errada no ar, porque em nenhum momento eu tinha falado o nome da minha mãe, nem post, nem foto, nem bio, nada. Na hora eu fiquei paralisado. Pensei em perguntar, mas acabei rindo como quem tenta desconversar. Ela só respondeu com um emoji, daqueles de risada com suor. Tentei racionalizar. Vai ver, ela viu algum comentário no meu Instagram, alguma marcação, sei lá. Naquele momento, meu medo não foi muito longe. A gente aprende a duvidar de tudo, menos do que parece normal. Mas algumas horas depois, ela mandou uma selfie. Estava sorrindo, num ponto de ônibus de concreto, com aquele chão rachado, por onde minha mãe pisa todo santo dia quando volta do trabalho. Era o mesmo lugar. A mesma parede, o mesmo aviso colado com durex torto. Meu coração bateu errado. Eu respondi só com um e fiquei esperando. Só que a mensagem ficou azul. E depois disso, o perfil dela sumiu, literalmente. Nem dava mais para acessar a conversa. Poderia ter acabado aí. Poderia ter sido só uma trollagem de mau gosto, alguém brincando. Mas o que começou a acontecer nos dias seguintes me fez entender que aquilo não era um aviso para mim. Era uma ameaça travestida de acaso contra a minha mãe. 2 dias depois, minha mãe comentou algo que me fez travar na hora. Ela disse assim, do nada: engraçado, tem uma moça loira que fica lá perto do ponto. Toda vez que eu passo, ela tá parada, olhando. Só sorri, mas nunca fala nada. Minha boca ficou seca. Perguntei se ela conhecia, se já tinha visto no bairro, se trabalhava ali por perto. Nada. Disse que parecia perdida, mas estava sempre ali, sempre no mesmo horário. A vontade que eu tive foi de ficar ali esperando junto com ela. Mas minha mãe é daquelas mulheres fortes, cabeça erguida, que não gostam de sentir que estão sendo protegidas. E eu não queria assustar. Até que numa sexta-feira à tarde, minha mãe chegou em casa pálida, com os olhos fundos. Renan, hoje, ela me acenou. Perguntei quem, já sabendo a resposta. A loira, a mesma. Ela estava parada no mato ali perto da curva.
E quando eu passei, ela só fez assim com a mão, bem devagar, e sumiu. Sumiu dentro do mato, como se já soubesse que eu ia olhar. Meu estômago virou, porque a minha rua não tem saída. Para alguém entrar ali, precisa saber exatamente onde está indo. E aquela mulher não estava interessada em mim. Ela estava orbitando minha mãe, aparecendo só para ela, mostrando que podia chegar mais perto do que qualquer um. E o pior era que ninguém mais via. Nenhum vizinho comentou, nenhum registro, nenhuma foto. Só minha mãe e aquela selfie que agora parecia uma lembrança do que ela podia fazer. Comecei a perder o sono, a olhar pela janela todo dia, a revisar as conversas, meus perfis, qualquer postagem. A sensação era de que eu tinha aberto a porta da nossa casa sem perceber. E foi então que veio a parte mais difícil de engolir. Naquela noite, minha mãe teve um pesadelo, ou algo que ela jurava que era um pesadelo. Acordou chorando, trêmula, e contou que sonhou com a mulher dentro da nossa cozinha, sentada bem na cadeira em frente a dela, olhando, imóvel, como se estivesse esperando por alguma coisa. O que ela disse no sonho? Segundo minha mãe, a mulher não piscava, só repetia a mesma frase, como se não fosse nem para assustar, mas para constatar: você é a parte que ele não protege. Eu não consegui dormir depois disso. Não era só medo, era um tipo de desespero que parece não ter saída. Como se eu tivesse trazido um risco para dentro da nossa casa sem perceber. Como se a culpa fosse minha por ter respondido aquela conversa no aplicativo. No dia seguinte, sem contar nada para minha mãe, fui até o ponto onde tudo começou, o mesmo da selfie. Fiquei ali parado um tempo tentando entender o que essa mulher queria. Tinha alguma lógica? Algum padrão? Era só loucura? Mas nada parecia fora do lugar. As pessoas passavam, a vida seguia. Só eu estava ali travado, com uma sensação absurda de que alguém estava prestes a fazer algo, não comigo, mas com a pessoa mais importante da minha vida. Cheguei a procurar o nome dela nas redes. Tentei usar o número que aparecia no app. Nada. Era como se ela nunca tivesse existido, nenhum traço digital, nenhuma conexão real. E isso só deixava tudo pior, porque parecia que a mulher sabia apagar os rastros, mas fazia questão de deixar os dela para trás, como a selfie, como o aceno, como a frase. Aos poucos, minha mãe começou a ficar mais distante. Não falava muito, evitava sair sozinha, passou a demorar para dormir. E uma noite, quando eu já estava deitado, ouvi o som da cadeira da cozinha se arrastando. Um som seco que eu reconheceria em qualquer lugar. Levantei no impulso, sem barulho. Fui até a porta e olhei pela fresta. Minha mãe estava sentada à mesa, com os olhos cheios de lágrimas, sozinha. Pelo menos foi o que eu pensei. Mas quando entrei, ela só disse uma coisa: eu não vou sair mais sozinha, tá? E isso me destruiu por dentro. Minha mãe sempre foi firme, sempre foi a base da casa. Ouvir aquilo dela, saber que uma estranha conseguiu fazer isso com ela, me fez sentir uma raiva que não sei explicar. Depois daquele dia, a mulher nunca mais apareceu. Nem no ponto, nem na rua, nem nos sonhos. Como se tivesse cumprido o papel dela e ido embora. Mas até hoje, às vezes, eu acordo de madrugada com medo de ouvir o barulho da cadeira de novo. Medo de ver alguém ali, sentada, só para lembrar que ela pode voltar a hora que quiser. E o que me apavora não é a ideia de ela surgir de novo. É o fato de eu ter certeza de que ela não queria me machucar. Ela só queria provar algo, mostrar que eu nunca saberia o suficiente, nunca protegeria o bastante, que alguém, com um simples match, podia entrar na nossa vida e sair sem deixar marca nenhuma, além do medo. Essa história me marcou não por causa do que aconteceu, mas por tudo que não aconteceu. Nenhuma invasão, nenhum grito, nenhuma agressão, só sinais, só presenças, só um lembrete cruel. Às vezes o alvo não é você, é quem você não pode perder. E você que está ouvindo, quantas pessoas podem estar vigiando? Não você, mas sua mãe, sua irmã, alguém que confia que você esteja protegendo?
Agora me responde, você dormiria tranquilo depois de saber disso? Eu não sei bem quando foi que comecei a me sentir tão sozinha, mas acho que tem fases em que a gente simplesmente aceita o que vier, desde que venha com um pouco de atenção e cuidado. Foi assim que o Davi apareceu. Bem falante, educado, parecia sincero e seguro do que queria. Não me pressionava, não forçava, só ouvia. E era exatamente isso que eu estava precisando naquela época. Ele falava de um jeito bonito sobre liberdade emocional, maturidade, relacionamentos fluidos. Disse que era casado com a Ana, mas que os dois tinham uma relação moderna, aberta, sem ciúme, sem controle, sem drama. Eu nunca tinha vivido nada parecido, mas não julguei. Pelo contrário, parecia que eu estava conhecendo gente melhor que eu, mais evoluída. Depois de uns dias trocando ideia, ele sugeriu um jantar no apartamento deles. A Ana vai adorar te conhecer, ele disse. E não teve nada de convite com segundas intenções. Era só isso mesmo, um jantar. O apartamento era lindo, alto, silencioso, com uma vista absurda da cidade. A Ana era ainda mais elegante que o Davi, com um sorriso discreto, uma calma quase anestésica e um jeito de olhar que atravessava a pele da gente. Me senti meio pequena ali, sabe? Como se eu tivesse entrado num ambiente onde tudo já estava combinado. A mesa estava posta, a comida pronta, vinho na temperatura certa, luz baixa e tudo muito pensado, tipo um cenário. E no começo foi leve. Conversa sobre trabalho, arte, viagens. Só que depois da sobremesa, as perguntas começaram a mudar de tom. Davi perguntou se eu acreditava que era possível amar alguém sem querer exclusividade. A Ana quis saber se eu sabia impor limites ou se confundia afeto com necessidade. Até aí, ok. Mas quando ele perguntou se eu conseguia me doar sem criar expectativa de posse, me deu um arrepio que nem o vinho abafou. Foi quando eu percebi, aquilo não era uma conversa, era um teste. E a Ana só observando, como se estivesse anotando minhas reações mentalmente, como se eu fosse uma amostra, um experimento. Eu comecei a rir nervoso, tentando quebrar o clima, mas ninguém riu de volta. A Ana então perguntou, com a maior serenidade do mundo, o que eu pensava sobre ser escolhida por alguém, não por acaso, mas por afinidade energética. Ela usou essas palavras, afinidade energética. E quando falou isso, inclinou o corpo para frente, com um sorriso quase maternal, como se esperasse que eu entendesse o que ela queria dizer sem precisar explicar. Foi aí que tudo começou a pesar. A luz da sala, que antes parecia aconchegante, agora dava um tom quase teatral para o ambiente. A música instrumental de fundo, que eu nem tinha notado antes, parecia calculada demais. O silêncio entre uma pergunta e outra, o olhar da Ana demorando meio segundo a mais do que o normal. Tudo parecia ensaiado. Eu tive a impressão de que aquele jantar já tinha acontecido com outras pessoas antes de mim. Quando levantei, dizendo que precisava ir porque tinha um compromisso cedo, a Ana se posicionou perto da porta. Não bloqueando, mas ficando ali. Ela não disse, fica mais um pouco, nem tentou ser simpática. Só ficou parada, me olhando, e falou assim, a gente escolheu você por um motivo. Eu senti um gelo correr pelas costas, não pelo que foi dito, mas pela naturalidade com que foi dito. Dava para ver que ela não estava improvisando. Era uma frase pronta, dita com o mesmo tom de alguém que oferece um café. Eu balancei a cabeça, agradeci o jantar e fui saindo devagar, como quem pisa num campo minado. E eles não impediram, não tocaram em mim, não levantaram o tom de voz, mas o terror estava inteiro ali, porque o medo não vinha de algo explícito. Vinha do que estava oculto. No elevador, minha mão tremia tanto que eu mal conseguia apertar o botão.
E sabe o pior? Eu saí de lá sem nenhuma prova de que algo realmente perigoso aconteceu. Nada ilegal, nada concreto. Só uma sensação opressiva de que eu tinha sido convidada para algo que não era o que parecia. Desde aquele dia eu fico pensando, e se eu tivesse dito sim? E se ao invés de levantar, eu tivesse deixado rolar? O que teria acontecido comigo? E mais ainda, com quantas pessoas isso já aconteceu? Eu conheci o Léo pelo Tinder. Perfil limpo, foto de terno, tudo bem escrito. Não era um cara que puxava assunto o tempo todo, mas quando respondia, era direto e educado. A conversa foi bem objetiva desde o começo. E não parecia um daqueles que ficam enrolando para marcar. Em 3 dias, ele sugeriu de a gente se encontrar, e eu topei. A gente se viu numa lanchonete perto do centro, num lugar mais vazio, desses que tem meia luz e cheiro de gordura velha. Cheguei uns 5 minutos antes. Ele já estava lá, sentado de frente para a porta, de olho em quem entrava. Eu reparei nisso logo no começo. Ele estava calmo demais, mas com o olhar agitado. Não me olhou muito nos olhos. Perguntou do meu trabalho, onde eu morava, e depois ficou só observando o ambiente. Eu tentava puxar assunto, mas ele dava respostas curtas e parecia preocupado em monitorar tudo ao redor. Foi quando ele estendeu a mão, pediu meu celular rapidinho para ver uma coisa e apagou toda a nossa conversa. Eu ainda consegui ver ele indo direto na troca de mensagens. Aí ele falou com a maior naturalidade: "É melhor assim, por segurança." Foi nesse momento que um negócio ruim encostou no meu peito. Um peso. E eu percebi que eu estava sentada com um homem que não queria ser lembrado, que não queria deixar rastro. Ele devolveu o celular e continuou agindo como se nada tivesse acontecido. Só que minha cabeça não estava mais ali. Eu queria levantar e ir embora, mas eu estava com medo de levantar e ele achar que eu tinha entendido algo que não era para eu entender. Uns 10 minutos depois, entraram 2 homens. Um com jaqueta preta, outro com um boné que ele não tirou nem quando passou da porta. Não pediram nada, nem olharam o cardápio. Só sentaram e olharam para mim. Nesse momento, o Léo abaixou a cabeça como se estivesse pegando algo da mochila e sussurrou: "Faz de conta que você não me conhece. Finge que veio sozinha." E foi embora pela porta da cozinha, como se soubesse que podia sair por ali. Nem olhou para trás. Me deixou sentada ali, com o coração acelerado, os olhos tentando não encarar os 2 homens que claramente não estavam ali por lanche nenhum. Eles ficaram me olhando por longos minutos, e eu não sabia se fingia que não vi, se sorria, se abaixava a cabeça. Só sei que minha nuca começou a suar, mesmo com o ventilador girando bem em cima da minha mesa. Eu pensava se eles iam levantar, se iam vir até mim, se iam puxar conversa, se iam me seguir. E mais que tudo eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Quem era o Léo? E por que ele fugiu como se eu fosse um escudo para ele? Depois de um tempo que eu nem consegui contar, os 2 homens levantaram, foram embora devagar e nem olharam mais para mim. Mas o vazio que ficou dentro de mim foi muito pior que o susto. Eu saí da lanchonete uns 15 minutos depois, olhando para os lados, como se eu tivesse feito parte de um crime sem saber. Como se eu tivesse sido cúmplice sem entender o que estava em jogo. Passei os dias seguintes pensando nas perguntas erradas. E se eu tivesse ido para a casa de Léo? E se ele tivesse me usado para mais coisa? E se aqueles homens tivessem me levado no lugar dele? E se alguém viu a gente junto antes? E se eu estiver em alguma câmera ao lado de alguém procurado? E se meu nome já tiver sido anotado por gente que acha que eu sei demais, quando na verdade eu não sei de nada? Teve uma noite que eu sonhei que bati alguém na porta da farmácia onde eu trabalho, e era um dos 2 homens. Só olhava para mim e dizia: "A gente se viu, você estava com ele." Acordei com falta de ar.
Desde aquele dia, eu não respondo mais ninguém no Tinder, nem no WhatsApp, nem quando um cliente elogia meu sorriso no balcão. É como se tivesse virado uma armadilha. Como se qualquer pessoa educada demais, gentil demais, pudesse estar só tentando me usar como fachada, como distração, como isca. E é isso que mais me dói lembrar. O perigo não foi o que aconteceu, foi o que quase aconteceu. E até hoje eu não sei o que foi. Só sei que alguém entrou na minha vida, apagou os rastros e me deixou carregando as consequências de um segredo que nem é meu. E agora sou eu que vivo tentando não deixar rastro. Comenta só o nome da sua cidade. Vai que alguém aí também já viveu algo parecido. Tem gente que some do nada nos aplicativos. Some e a gente nem lembra mais que existiu, mas tem outros que somem, só depois que já entraram na sua rotina. Entraram, observaram, decoraram e quando vão embora, deixam algo que você nunca mais consegue tirar da cabeça. Com o Júnior foi assim. Não foi alguém que me marcou por algo que fez enquanto estava comigo. Foi por tudo que ele não chegou a fazer. Mas poderia. Eu sou a Cíntia e morava numa rua de bairro afastado, dessas em que até os cachorros dormem cedo. Era uma rua longa, com algumas casas ainda em obra, outras vazias, um silêncio que só é confortável quando você acredita estar segura. Conheci o Júnior num desses apps que ninguém admite usar, mas que todo mundo volta de vez em quando nas madrugadas mais solitárias. Ele aparecia só nesse horário. Perfil sem nada demais. Uma foto meio escura, descrição neutra, frases vagas. Mas foi educado, leve, parecia interessado nas respostas. O tipo de conversa que não impressiona, mas também não afasta. A primeira coisa que me prendeu foi o horário, sempre depois das 2 da manhã. Quando perguntei por quê, ele disse que trabalhava à noite. Perguntei de quê? Ele respondeu: trabalho com gente que dorme. Achei esquisito, mas segui a conversa. Aí, ele perguntou onde eu morava, não o número, só a rua. Eu hesitei um pouco, mas acabei dizendo. Era uma rua bem comprida, com casas bem espaçadas. Não parecia perigoso falar isso, e ele nem perguntou mais nada. Mudou de assunto, voltou a ser leve. E ali, sem eu perceber, ele conseguiu o que queria. Na noite seguinte, depois de terminar um projeto no notebook, fui até a janela, que fica no 2º andar, bem em cima do portão. Era quase 3 da manhã e tinha alguém parado na calçada, bem na frente. Um homem, capuz cobrindo o rosto, cabeça abaixada, parado como se estivesse esperando algo. Fiquei imóvel por uns segundos. Meu coração começou a acelerar antes mesmo de eu pensar em me assustar. Peguei o celular, abri o aplicativo e lá estava ele, online. A mensagem que mandei foi simples, quase automática. Você tá onde agora? A resposta veio com uma pontuação perfeita, fria, sem emoji, sem riso. Se você me chamasse, eu já estaria dentro. Não foi ameaça, não foi provocação, foi só verdade. Bloqueei ele na hora, apaguei tudo. Tentei dormir, mas foi um sono inquieto, daqueles em que o corpo afunda na cama, mas o cérebro fica em pé, alerta. De manhã, o dia parecia normal. A luz do sol entra e tudo parece mais seguro, mais longe, mas não estava. Às 7, começaram a movimentação. Na frente da casa da Dona Fátima, minha vizinha do lado. Ambulância, gente falando alto, sirene baixa. Ela tinha sido encontrada desacordada no quarto, agredida. Nada foi levado, nada arrombado. O portão, trancado por dentro. Foi aí que veio o gelo que começa na nuca e desce pela espinha. Eu lembrei da posição, lembrei de onde ele estava parado, na frente da minha casa. E depois, na da Dona Fátima. Fiquei olhando para o portão e me perguntando: se eu tivesse chamado, se eu tivesse aberto só um pouco a cortina, se eu tivesse dado um sinal.
porque ele estava ali. Não forçou nada, ele só esperava uma brecha. E o que me destrói não é o que ele fez, é o que ele quase fez comigo. O que me assombra até hoje não é o que ele fez com a dona Fátima, é a calma com que esperou, a certeza de que alguém em algum momento chamaria. Depois do que aconteceu com ela, a rua toda ficou em choque, mas ninguém suspeitou de alguém de fora. A polícia achou que era tentativa de assalto, só que o quarto dela estava arrumado, as gavetas fechadas, nenhum objeto fora do lugar. Era como se o agressor tivesse entrado só para vê-la dormir e batido nela sem pressa, como quem quer ver o estrago de perto. Eu não falei para ninguém o que tinha acontecido na noite anterior. Não contei sobre o homem na calçada, nem sobre o aplicativo. Me senti cúmplice de alguma forma, como se, por ter dado meu endereço, eu tivesse deixado ele chegar perto demais. Nos dias seguintes, minha cabeça virou uma zona. Eu olhava para qualquer homem de capuz e o coração travava. Passei a fechar a cortina até durante o dia. Mudei os móveis de lugar, troquei fechadura, coloquei câmera, tudo aquilo que a gente só faz depois. Só que o que me quebrava mesmo era lembrar da frase: se você me chamasse, eu já estaria dentro. Era um tipo de terror novo para mim. Não era o medo do barulho ou do ataque, era o medo da escolha, da possibilidade de que ele estivesse esperando por uma ação minha. E se eu tivesse chamado? Se eu tivesse por um segundo achado que era romântico alguém vir me ver sem avisar? Porque ele não veio com violência, ele não forçou, ele ofereceu. E isso muda tudo, porque quando o mal se impõe, você resiste. Mas quando o mal se oferece, ele conta com a sua curiosidade, a sua solidão. Ele aposta que você vai dizer só para ver quem é. Depois daquilo, eu desinstalei todos os aplicativos. Nunca mais falei com ninguém novo por mensagem. O que mais me marcou nem foi o caso em si, mas o jeito como tudo foi frio. Ele não correu, não escondeu nada. E provavelmente não era a primeira vez. Meses depois, troquei de cidade. Não por medo, por cansaço. Eu dormia e sonhava com o portão. Sonhava com o som da trava, com o barulho de passos do lado de fora, só esperando. Às vezes, eu sonhava com ele já dentro, sentado no escuro, olhando para mim, como se dissesse: demorou para me chamar, mas eu esperei. É por isso que eu estou contando isso agora. Porque o que aconteceu com a dona Fátima poderia ter acontecido comigo. E talvez aconteça com outra. Porque o Júnior, ele não arromba, ele aguarda. Ele se senta na calçada mais próxima, baixa a cabeça e espera que você cometa o erro. Só uma vez. Porque ele não precisa forçar a porta. Ele só precisa que alguém ache bonito alguém que veio até aqui só para ver você. Se você usa aplicativos de relacionamento, nunca esqueça. O perigo raramente vem com gritos, e sim com silêncio. Desconfie de quem aparece só de madrugada.